Olá, eu sou o Dr. Cascapeira em mais um vídeo de esclarecimento e de ampliação de consciência. Você sabe o que é adaptabilidade? Acho que sim. Mas como isso funciona para você no teu dia a dia? Você acha que você está adaptado para a sua vida? Para viver plenamente? Venha conosco nesse vídeo para tentar entender como pode ampliar essa visão de adaptabilidade. Tudo bem? Eu quero primeiramente agradecer, o pessoal que me acompanha nas minhas redes sociais, no meu Instagram, no meu Saúde Funcional Vida Plena, no Instagram rubens.cascapeira.jr. Eu sou médico, meu CRM é 41749 e a minha proposta é trazer uma medicina com uma perspectiva um pouco mais ampliada, entendendo que o ser humano tem aspectos além do físico, Então, aspectos além do material. Nós somos um ser muito mais integral, que tem muito mais questões. E no meu cotidiano, eu venho aprendendo sobre isso. Existe um exame, por exemplo, que a gente faz uma avaliação do sistema nervoso autônomo. O sistema nervoso autônomo, o próprio nome diz automático. Ele que rege, entre aspas, organiza ou trabalha com as nossas funções automáticas. Se você quiser mudar o teu batimento cardíaco, você não vai conseguir. A menos que você tenha um alto grau de meditação tibetana, aí tudo bem. Mas, no geral, a gente não consegue mudar o batimento cardíaco ou mudar o ritmo intestinal. Isso tudo é trabalhado, é manipulado, é controlado, digamos assim, pelo sistema nervoso autônomo, que se divide em duas partes. Uma é o sistema nervoso autônomo simpático, e não é simpático que ele liga, que bonzinho, não. Simpático porque ele liga com os nervos simpáticos, que tem muito a ver com a adrenalina. O simpático quer dizer acelerar, quer dizer rapidez, mais ou menos nesse sentido. Digamos que é o sistema que trabalha de dia, ou que trabalha na agitação, ou que é uma parte do estresse. O parasimpático é o que trabalha no freio. Então, um acelera, o outro freia. Um trabalha com adrenalina, o outro trabalha com acetilcolina. Então, a gente costuma dizer que de dia trabalha o simpático e de noite o parasimpático. O parasimpático precisa relaxar. E se você buscar, por exemplo, o mapa das funções do parasimpático e simpático, eles são, digamos assim, polares, como o nosso planeta. Nosso planeta tem dois polos. Então, isso é a representação da bipolaridade, entre aspas, no sentido orgânico, fisiológico do nosso organismo, onde tem freios e contrafreios, pesos e contrapesos para poder equilibrar. Por exemplo, se você toma um susto, você tem uma adrenalina, você tem uma vasoconstrição periférica, quer dizer, a circulação fica pálido, porque manda o sangue lá para o coração e para os músculos, porque num susto você precisa ou correr ou se defender, luta ou fuga. Passou aquele susto, vem a vasodilatação. Quando você tem um susto, a tua pupila ela aumenta, porque você precisa olhar melhor o que está acontecendo. Depois que passou o susto, sai a adrenalina, vem a acetilcolina que relaxa e faz ela voltar ao normal. Então, são dessas duas situações. Esse nível de equilíbrio daria, então, a nossa adaptabilidade orgânica. Como é que você está adaptado organicamente? Então, nós temos um exame aqui, que é um exame russo, por exemplo, que a gente trabalha, em que ele faz, através de uma medição, uma aferição eletrônica, por exemplo, ele mede como é que estão o equilíbrio entre o simpático e o parasimpático. Existem vários exames que mostram isso. E aí nos dá um parecer, porque existem 4 fases do estresse, O estresse tem 4 fases, a primeira é a mais aguda e a última é a exaustão, que hoje é mais conhecido como burnout. Então você vai entrando nas fases de estresse e chega no momento que você não tem mais condição, entre aspas, de reagir. Você fez um exaurimento, você cansou o sistema não consegue mais responder. Nesse momento você tem uma exaustão,
que é a quarta fase do estresse, que hoje é muito conhecido como burnout, e o burnout é conhecido só como profissionalmente. Então, tudo bem. Se você tem uma exaustão com o marido, ele não é burnout, né? Porque é exaustão. Com o chefe é burnout, tá? Tudo bem. Tudo palavras, mas essa é a importância. E é óbvio que se você não tem esse conhecimento, é como se você tivesse, a gente briga, batendo em cachorro morto, quer dizer, não tem mais como reagir. E essa fase de exaustão, essa fase de burnout, exaustão, você não consegue mais reagir. Então, todo nível de estímulo que vem, você não reage. E isso te dá um desespero na pessoa. Então, esse desespero que a pessoa precisa reagir não consegue reagir, às vezes é encarado como depressão. Às vezes a pessoa chega a ideias de autodestruição porque não conseguem lidar com os estímulos que continuam na vida, no cotidiano, e a pessoa não tem como mais reagir. Então, você perdeu a adaptabilidade. Tem uma série de situações que precisam ser feitas, né? Então, você precisa diminuir a carga de estímulos. Estímulos que te estressam. Às vezes, não é muito fácil. Né? Se você trabalha, se você tem uma dificuldade no trabalho, ou mesmo na tua casa, então, às vezes você até não tem mais como aguentar aquilo, mas aquilo continua aguentando. Então, a nossa ideia é como aumentar, então, essa nossa adaptabilidade. Existem hoje já nutrientes, por exemplo, suplementos, que são chamados de adaptógenos. Por exemplo, o extrato de alcaçuz, que é o licorice, é um ótimo adaptógeno. Hoje nós temos a ashwagandha. A ashwagandha também é um ótimo adaptógeno, que nos ajuda a trabalhar o sistema nervoso autônomo no sentido de equilibrar, né? Então, são fitoterápicos adaptógenos. Nós temos o relora também. Então, tem vários suplementos hoje que vão ajudar a nível orgânico, né? Fica a dica aí do ashwagandha, pesquise, você vai gostar muito desse suplemento, porque ele vai ajudar a equilibrar isso que nós estamos conversando do sistema nervoso autônomo, que tem o simpático, não é porque ele é bonzinho, não, porque o simpático que tem a ver com a adrenalina, e o parasimpático. São dois polos que nós temos o tempo todo dentro de nós, né? Então, todo mundo fala, por exemplo, da regulagem do hormônio do estresse, que é o cortisol. Então, o cortisol entra nessa dança também, modo de falar, do simpático e parasimpático. Só que também chega num nível onde você está solicitando tanto da glândula que produz o cortisol, né, que é a suprarrenal, tanto que ele não consegue mais produzir o cortisol necessário para você responder. Então, olhando de uma forma bioquímica, a gente vai ver que o cortisol é o hormônio responsável por nós respondermos aos estímulos estressores. Tudo bem? Então, tanto que na fase aguda, ele sobe muito. Todo mundo fala, cortisol alto, isso. Mas o que a gente mais encontra hoje em dia são estímulos repetitivos, estresses repetitivos, sem a resposta adequada, porque a gente não vai conseguindo responder, não vai dando conta de responder, e aí a gente vai exaurindo a nossa glândula suprarrenal na produção do cortisol. Então, nós da ortomolecular ou da medicina do envelhecimento pesquisamos muito o cortisol no sentido da disfunção. Diferente dos nossos amigos endocrinologistas, que pesquisam mais nas doenças, digamos assim, endocrinológicas que a disfunção da suprarrenal pode trazer. E quando você fala em doença, você fica restrito, porque é muito mais, digamos, comum você ter uma disfunção do que ter uma doença mesmo de uma glândula. E as disfunções são de todas as glândulas. Elas precisam ser avaliadas e reavaliadas o tempo todo, porque vai havendo o quê? Um exaurimento. O que é um exaurimento? Também tem a ver com o tempo, com a idade, com a vida, porque o maior exaurimento que a gente sabe da vida, que chama menopausa. Os ovários vão se exaurindo. Existem mulheres que têm um equilíbrio, digamos, hormonal, estresse, etc., que vão levando a menstruação para mais de 50 anos. Né? Então, eu falo, puxa, né, 52, 53, 54, olha a qualidade de vida que essa mulher está tendo, não vai exaurindo as glândulas. Então, o estresse, nesse processo de adaptação, tem muito a ver com hormônios, com glândulas. Então, a menopausa mais precoce,
muitas pessoas, a mulher, eu tive uma menopausa precoce, tá? Já conversamos disso, mas a menopausa precoce tem muito aspecto também falando sobre a questão do estresse, do estilo de vida, que vai gastando, entre aspas, mais do que deveria, os hormônios. Então, olha que interessante, a gente vai pegando um lado e chegamos então nos hormônios. Os hormônios ajudam muito o nosso processo de vida. Isso não é novidade. Ou a novidade é que não adianta você fazer simplesmente uma avaliação hormonal para encontrar uma doença. É necessário fazer as avaliações hormonais para encontrar as disfunções. Mais que isso, quando você faz a avaliação clínica. O que é avaliação clínica, pessoal? É conversa. É conversa. Porque antigamente não tinha ressonância magnética funcional, não tinha muita coisa. Graças a Deus nós temos hoje, mas não tinha. Então nós éramos treinados a conversar com o paciente. Né? Escuta, o que você está sentindo? Então, no meu tempo de faculdade, uma das premissas que eu aprendi é a clínica é soberana. O que quer dizer que a clínica é soberana? O soberano é o rei. Mais importante que qualquer outro exame é a clínica. Né? Tanto que existem cirurgiões, por exemplo, que têm uma experiência, digamos assim. O paciente chega lá, ele vai palpar, ele já sabe que está ali, já sabe o que está, porque tanta experiência, faz a tomografia, mas ele já sabe o que tem ali, só de palpar, de examinar. Né? E é impressionante, os nossos antigos professores, essa percepção que eles tinham, que eles conseguiam ver coisas que a gente nem imaginava que eles estavam vendo. Né? A cor da pele, a textura de um tegumento, alguma coisa, já dava uma série de informações. E hoje o que a gente tem conversado muito é que nós precisamos conversar para saber sobre essa questão da adaptabilidade. Por quê? Porque a falta de adaptação faz com que a pessoa tenha um comportamento que é muitas vezes interpretado como depressão. Eu vou repetir, porque eu acho que esse é o ponto importante da nossa live. A falta de adaptação à vida, aos estímulos dessa situação, causando um exaurimento, um cansaço glandular, uma diminuição da produção dos hormônios, traz um tipo de quadro clínico muito semelhante ao quadro de depressão. Então, a adaptabilidade, quanto mais adaptado eu estou, isto é, quanto mais eu tenho recursos, e aqui eu vou ampliar aqui, tá? Quanto mais eu tenho recursos orgânicos, emocionais, mentais e espirituais, eu estarei mais adaptado à vida. Então, o convite que a vida faz para a gente hoje é aumentar a nossa adaptação. Então, os seres que sobreviveram, né, segundo a história darwiniana, que não é bem assim, mas tudo bem, foram adaptados. As girafas sobreviveram, as que estavam mais adaptadas, a comer os alimentos nos galhos mais altos. Né? Então, os animais que foram se adaptando foram sobrevivendo. Então, a adaptação é inerente ao ser vivo para a sobrevivência. Nós vamos trazer aqui para a sobrevivência e também para o estilo de vida, para a qualidade de vida. Então, como é que está a tua qualidade de vida? Você está mal, você está cansado, você está desanimado, você está sem proposta, sem objetivo, sem propósito. Talvez a base é que você não está conseguindo fazer isso, não está conseguindo trabalhar a sua adaptação. Então, eu quero ampliar. Como é que a gente hoje veria uma questão de adaptação? Eu estou dando um abraço agora aí para o pessoal da família Web Rádio. Legal, qualquer dia eu vou aí na faculdade, viu? Fazer um programa ao vivo, Luiz. Obrigado aí pela oportunidade. Então, qual é a ideia da adaptação? Então, a gente precisa estar bem adaptado. Bom, organicamente, vamos ampliar organicamente. O que é estar bem adaptado para a vida? Se eu faço exercícios, eu tenho mais músculos. Eu tendo mais músculos, libero mais substâncias agradáveis, como dopamina, por exemplo, quando eu faço exercício. A dopamina nos dá uma sensação de bem-estar. Então, eu tenho mais... Vamos falar até... Tudo bem, eu preciso fazer caminhada, eu preciso pegar peso.
né? Eu preciso fazer um esforço qualquer. Se eu faço exercício, eu estou mais adaptado. Eu estou adaptado, então, num cotidiano simples, na questão de ter mais músculos, e para isso exercício. Então, exercício é fundamental para que você tenha, para que nós tenhamos uma melhor adaptação ao dia a dia, né? Então a pessoa fala, eu tenho que trabalhar 8, 10 horas. Quem faz exercício, segura melhor as 8, 10 horas. Tem uma postura física melhor, você percebe? Então, porque tem mais músculos, segura mais. Tem menos dor. Então, exercícios físicos vão trazendo uma melhora no padrão de adaptação ao cotidiano, tanto por liberação de neurotransmissores, de dopamina, como de postura, digamos assim, fisiológica ou física. Bom, alimentação. É óbvio, se eu estou mais bem alimentado, mais bem nutrido, eu tenho uma facilidade melhor para encarar as situações. Eu vou ter uma perspectiva melhor, eu vou ter uma visão melhor, a minha inteligência vai estar melhor. Muitas vezes a pessoa fala, eu estou com problema de memória, problema de entender as coisas, porque está desnutrido, o cérebro está desnutrido. O cérebro requer muita nutrição, e boa. Se você come açúcar, você inflama teu cérebro. Um cérebro inflamado está menos adaptado. É óbvio. Então, a inflamação como um todo diminui a adaptação. Claro, porque você tem dor. Então, se você está inflamado, você tem dor. Você tem dor, você tem menos força, menos energia, menos resiliência para segurar as coisas. Pode ver, quando você está bem, não tem dor, não tem nada, as coisas até vêm para você, mas é como se você lidasse melhor com aquelas broncas, como o pessoal fala. Claro, você está mais bem preparado na parte nutricional. Então, a parte nutricional é fundamental para que a gente tenha uma boa nutrição e uma boa adaptação. Hoje, por exemplo, pela manhã, eu fiz meu exercício físico, queimei bastante caloria, né? Depois fiz a minha meditação, depois fiz o meu café da manhã. Meu café da manhã foi o quê? Eu fiz 3 ovos batidos com tapioca. Faço 3 ovos batidos, faz um pão. Fica gostoso. E fiz meu leite de coco, pus um pouco de café, pus um pouco de cacau e ali um pouquinho de mel, às vezes eu ponho, às vezes não ponho. Então ficou ali um cappuccino funcional, né? Que é muito bom. E tomei os meus suplementos. Esse foi meu café da manhã, né? Agora eu me sinto adaptado para trabalhar a manhã inteira. Hoje, por exemplo, não sei que dia que você está vendo, mas às quintas-feiras, a partir de hoje, às quintas-feiras, nós teremos um programa, eu e a doutora Joeli, na Rádio Mundial. Isso mesmo, saúde plena. Todas as quintas-feiras, a 12:30, nós estaremos na Rádio Mundial. Então, às quintas-feiras, às 11 horas, eu estou lá na Família Web Rádio, e agora, à 12:30, ao vivo, na Rádio Mundial, 95.7. E nós vamos jogar aqui nos nossos canais também. Bom, então, eu me adaptei. Bom, mas para chegar de manhã e fazer exercício, 6 horas da manhã, estava acordado, fazendo exercício, fazer tudo isso, eu precisei dormir bem. Porque o sono vai me ajudar, claro, a eu estar mais adaptado. Então, eu sou daqueles que acordam sozinho. Eu ponho o relógio para despertar, porque, né, por via das dúvidas, se eu estiver muito longe, o relógio me traz de volta. Mas, na maioria das vezes, eu acordo sozinho. E ao acordar, eu já percebo como é que eu estou. Quer dizer, tive uma boa noite de sono, né? Eu, por exemplo, uso o CPAP. Ah, mas Rubens, você é magro e tal. Mas por algumas questões que eu estou trabalhando, eu roncava muito e eu percebia que eu acordava mais cansado, eu estou usando o CPAP. E isso está me ajudando na qualidade de sono. Então, eu durmo melhor. E também tomo meu suplemento de melatonina. Isso mesmo. Hoje tem um suplemento de melatonina que você faz a cápsula duo, né? Muito interessante. Você toma 30 miligramas na cápsula de fora e 20 na de dentro. Então, você dá um impulso com a melatonina, quando está terminando, tem gente que acorda, agora começa a outra, né? É como uma cápsula dentro da outra. É muito interessante. Isso faz com que eu permaneça, dormir a noite inteira. Sonhei bastante, quer dizer, devo ter trabalhado à noite também. E aí, tomei meu café da manhã, agora eu venho para cá. Venho para cá para trabalhar.
Então, o que eu preciso estar? Eu preciso estar pleno. Bom, então, sono, nutrição, exercício, suplementos e, que é a cereja do bolo, adaptação hormonal. Adaptação hormonal não é reposição de hormônio que está faltando, não. É adaptação do hormônio que precisa para você ter uma vida ótima. Lembra bastante o seguinte, uma coisa é tratar a doença, outra coisa é tratar a saúde. Então, eu, por exemplo, eu tenho uma tireoide, os exames laboratórios normais, mas eu faço uma adaptação. Eu faço uma adaptação da minha tireoide. Para quê? Para ela ficar otimizada. Porque, naturalmente, na minha idade, com 66 anos, a minha tireoide não estaria tendo toda a capacidade que eu quero viver agora, que é de um cara de uns 40 anos. Não, a aparência não, mas a vitalidade, acordar às 6 horas da manhã, trabalhar até, às vezes, 10 horas da noite, fazer algumas coisas. E eu quero ter esse nível de energia. Para ter esse nível de energia, eu preciso adaptar a minha tireoide. Eu, com 66 anos, eu preciso adaptar a minha testosterona. Então, eu faço lá uma imitação, né, dos meus testículos liberando testosterona, eu vou liberando todo dia um pouquinho, aplicando em mim todo dia. Mas eu tenho problema? Não tenho problema. Mas isso me faz estar mais adaptado à vida que eu quero levar, que é uma vida mais ativa. Então, vamos, 40 eu exagerei, que seja 50, tá? Eu quero ter uma vida ativa por mais tempo. Então, com essas adaptações, suplementos, exercício, nutrição e adaptação hormonal, é como se eu pudesse ir mantendo, digamos, um padrão, entre aspas, entenda que eu vou falar agora, de velocidade de envelhecimento mais lenta. Só isso. Claro, eu estou nutrindo melhor. É como se você tivesse um carro mais velho, que você capricha na gasolina, capricha no óleo, capricha na limpeza, capricha no dirigir, porque você precisa deixar esse carro rodando melhor. Isso é adaptabilidade só da parte material, física, calma lá. Eu preciso ter adaptação emocional? É óbvio que eu preciso ter adaptação emocional. É óbvio que eu preciso identificar as questões emocionais que podem me fazer desadaptado. Como assim? É o que eu vejo todo dia. As pessoas vêm com questões emocionais, estão com dificuldades emocionais, com problemas de relacionamentos, com problemas de si mesmo. Por exemplo, ontem mesmo atendi uma senhora que ela disse que ela tem problemas de conflito. Ela não consegue ter conflito com as pessoas, ela logo começa a chorar. E eu falei, bom, isto mostra que ela tem algum motivo inconsciente para fazer isso, porque a vida toda. E olha uma análise que a gente faz, aí do emocional, né? Eu perguntei para ela, quantos irmãos, como é a tua vida, né? Você nasceu quantos irmãos? Ela falou, eu sou a 4ª filha, a caçula, e vim 17 anos depois. E minha mãe tentou me abortar. Bom, só isso já começa a vida com um nível, que eu falo, de desadaptabilidade. Porque o nível de estresse intrauterino é muito grande. E a adaptação ali ao feto eu preciso me adaptar para sobreviver. Eu vou repetir. Eu preciso me adaptar a sobreviver. Eu preciso fazer umas barganhas aqui com o pessoal aí de fora. Se me deixarem sobreviver, eu vou ser boazinha, eu vou fazer tudo para ninguém, para todo mundo, eu não vou brigar com ninguém, eu vou estar sempre à disposição. Quer dizer, tem uma série de, entre aspas, barganhas inconscientes, e uma delas quem sou eu? Quem sou eu para reivindicar um direito? Se me deixaram sobreviver e não deixar sobreviver, quem sou eu? E quando a gente fez um trabalho que eu faço, né, que é um trabalho que faço, para mim é simples, né, mas é muito profundo, ela já saiu e falou, nossa, eu queria ter uma voz mais forte, e já falando mais forte, mas a tua voz já está mais forte, mas como? Claro, a partir do momento em que ela descobriu nela a verdade, né, que eu falo, ela realmente, aí muda tudo, porque a história, ela não precisa mais se adaptar à sobrevivência. Ela já tem direitos. Então, um lance emocional assim pode fazer com que a pessoa já fique mais adaptada à vida, porque ela estava adaptada à sobrevivência. Quando você fala, não tem nada a ver com sobrevivência, você tem direito, você teve um acordo de encarnar, tudo certinho. Ela não precisa mais gastar energia, entre aspas, para a sobrevivência. Aí ela está adaptada a viver, e a qualidade de vida é melhor, a se posicionar, a ter os direitos dela, normal. Então, as questões emocionais, sobremaneira, são importantes.
E eu entendo que a medicina do futuro, que para mim não é do futuro, né? Quer dizer, se você não busca também ferramentas para trabalhar as questões emocionais, muitas vezes fica travada, né? O padrão de crenças. Então, os padrões de crenças são muito profundos. Os padrões de crenças também interferem sobremaneira, porque o que é uma crença? É uma engrenagem, entre aspas, cerebral, que demanda uma energia lascada, e que enquanto você tem esse padrão de crença ali, você vai gastando energia. E você precisa se adaptar para sustentar, entre aspas, aquela engrenagem, aquele complexo neurológico, o complexo neurológico, tem ali os engramas, que gasta muita energia. E se você não descobre, se você não identifica, se você não questiona as tuas crenças, você não consegue ter energia para adaptação entre os níveis. Porque as crenças nos limitam, nos amarram. São camisas de força, essas crenças, que gastam uma energia lascada e não nos permite estar mais adaptados. Lembra, toda vez que eu tiver perda de energia, eu vou estar menos adaptado ao cotidiano, ao dia a dia. E é complicado porque crenças são as coisas mais complexas de serem identificadas e muitas vezes tratadas. Mas, pelo menos, se você ler a respeito, se inteirar a respeito, identificar, puxa, isso aqui pode ser uma crença. Eu vou dar um exemplo paradoxal, tá? Você vai falar, ei, o Rubens é maluco. Pode ser que eu seja um pouco. Envelhecer é crença. Nós aprendemos que envelhecemos. Se a gente não tivesse aprendido que envelhecer, a gente não envelheceria com essa... Ah, mas não é natural? Tem se discutido isso aí, mas tudo bem. Eu já fui para um extremo muito grande, né? Mas muitas vezes a pessoa fala, mas isso é desse jeito, é assim mesmo. Porque na minha família sempre foi assim. Opa, não. Né? A minha família, todo mundo tem diabético. Portanto, eu vou ter diabetes. Mentira. Isso é uma crença. Não é a crença. O diabetes não é genético. Né? É estilo de vida, comportamental e emocional. Então, a gente precisa ter a ideia de que o sistema de crenças nos amarram, e como nos amarram, a gente fica limitado, e essa limitação, entre aspas, nos causa cansaço, fadiga, estresse, gasta energia. E se for o tamanho de uma crença, quando nós nos libertamos de uma crença, explodimos uma crença, a gente sente uma expansão de energia. E aí eu quero vincular a crença ao quarto nível de adaptação. Que é a adaptação vibratória espiritual. Nós somos seres magnéticos, nós somos seres energéticos, nós somos seres vibracionais. Se nós não nos adaptarmos também aos campos magnéticos, aos campos vibratórios, nós estaremos nos desgastando muito. Então, eu tenho encontrado muita... E aí é um sistema de crenças, né? Quer dizer, o sistema de crenças na medicina diz que isso não tem nada a ver, né? Não, essa coisa espiritual, paranormal é fora. Não, está totalmente intricado, né? Imbricado. Então, se nós não aprendemos a nos adaptar também às questões vibratórias, trabalhando uma menina outro dia. Ela não se envolve. Ela não se socializa. Como não se socializa? Não, ela fica muito introjectada nela. Mas por quê? Porque é sensitiva. É uma sensitiva. Ela capta... A menina está com uma dor qualquer, ela capta essa dor da menina, da amiguinha dela. Ela, pequena, ela falava, eu me escondo na biblioteca porque eu preciso me energizar. Por quê? No contato com as amiguinhas dela, ela sentia que ela era desgastada de energia. Então ela precisava se isolar para poder perder menos energia. Então, eu falei, não, você não é, eu costumo dizer, você não é patinho feio, você é cisne. Você precisa simplesmente aprender a se proteger vibratoriamente, a identificar que você é uma pessoa sensitiva. E eu vou dizer para você, o Brasil, presta atenção, já falei isso em outras lives, o Brasil é o país que tem mais paranormais do planeta. Vou repetir. O Brasil é o país que tem mais paranormais do planeta. E os paranormais sofrem processo de adaptação, porque nem sabem o que fazer nessa questão da adaptação. Nem sabem o que trabalhar. Olha que interessante. Então, o que a gente tem aprendido é que
nós precisamos ampliar o nosso sistema de crenças, que nós vivemos num mundo magnético, nós trocamos energia com as pessoas, o tempo todo estamos aí interagindo, também no nível energético. Nosso campo plasmático é 10 vezes maior do que a gente. Eu tenho 1,80 m, meu campo plasmático é 18 metros. Então, naturalmente, que eu tenho pessoas menos que 18 metros, eu estou trocando energia com elas. Boas ou ruins, não importa. Mas isto pode desgastar pessoas que têm uma sensibilidade ou uma sensitividade. Então, a adaptação a saber que você é uma pessoa sensitiva e que você pode captar pensamentos, emoções, sensações que não são suas, mas que entram no teu campo de energia e que desgastam a tua energia. Que é um exemplo muito clássico, que é muito comum, quando você tem um idoso em casa, numa fase muito idosa, com uma demência senil, com Alzheimer, os cuidadores familiares ficam doentes. Eles entram em burnout, eles entram em exaustão. Por quê? A perda de energia, tem os cuidados, tem que ficar acordado à noite, tudo isso. Mas o principal é porque o idoso tem menos energia. Então, o campo de energia dele está mais rarefeito, digamos assim. Quando você chega próximo de uma pessoa, a tua energia vai, é natural, é física, vai a energia para a pessoa. Ficar próximo à pessoa gasta muita energia. No sentido de que você está doando a energia. Às vezes a gente tira uma energia da gente. E isso vai entrando em exaustão. Então a pessoa está deprimida. Falei, pera um pouquinho, o que está acontecendo? Tem o meu pai lá numa cama, tem demência, ele fica no noite. Tudo bem. Então o cuidador familiar adoece por exaustão. Então é importante saber todas essas questões e como você vai se adaptar. Por isso que nosso curso Viver Melhor é um dos cursos que a gente trouxe aí uma série de informações para você se adaptar melhor, né? Porque ali eram pessoas que estavam se arrependendo no final da vida por não terem se adaptado e terem ficado doentes e terem perdido algumas oportunidades. Lembre-se dessa palavra, uma palavra que você precisa ter no teu cotidiano, a adaptação. Mas para isso precisa conhecimento. E eu te convido, né, a participar dos meus canais, a você compartilhar essa live. Eu te convido a você compartilhar aí o programa da Família Web Rádio, para que você possa levar para mais pessoas. E nós estamos sempre preparando aqui algumas novidades para vocês. Se você quiser, entre em contato com o nosso Instagram, o rubens.cascapeira.jr, ou mesmo pelo Instagram Alegrum Vive é a nossa clínica, para você pôr aí as suas dúvidas, as suas informações. Porque a nossa proposta, como médico, o propósito de vida é ajudar, ampliar as consciências. Primeiro a minha, é óbvio. E depois, eventualmente, se eu puder te ajudar a ampliar a tua percepção e sair disso que se chama de ansiedade, depressão, pânico, cansaço, fadiga, falta de propósito. Porque sem energia não tem vida. E temos que ter energia para ter uma qualidade de vida. Tá bom, meus amigos, minhas amigas? Muito obrigado. Fiquem com Deus. Que Deus possa ser uma luz constante na vida de vocês. Que a iluminação divina possa envolvê-los nesse momento, trazendo para vocês toda uma esperança, uma expectativa de que dias melhores estão para chegar. Então, essa é uma ideia, uma dica que todo dia, eu sempre estou numa expectativa boa, não ansiosa, de que um dia vai ser melhor que o outro. Mesmo que eu não saiba como, mesmo que tudo me pareça muito estranho, muito difícil, mas eu estou sempre com essa expectativa de que a vida vai me trazer boas coisas. E tem me trazido, porque eu vou criar o campo que eu quero viver, tá bom? Muito obrigado, fiquem com Deus.